Você já se perguntou que tipo de filme um cara que já ganhou 7 Champions League gosta? Eu me perguntei, eu vou trazer aqui pra você agora. Bom, todo mundo sabe que o cara chegou pra ganhar o Hexa, né? Carlo Ancelotti é o treinador da seleção brasileira agora. Recentemente eu fiquei sabendo no artigo de um jornal que o filme favorito dele é muito maneiro. Estamos falando de O Franco Atirador, de 1978, dirigido por Michael Cimino. Ou El Cacciatore, como o Ancelotti deve conhecer no italiano dele. O Franco Atirador, ele mostra a história de 3 amigos que acabam tendo que lutar na guerra do Vietnã. Eles têm que ir pra lá, têm que deixar seus amigos, a sua família, e eles acabam sofrendo todos os traumas da guerra. Quando eles retornam, cada um tem uma forma diferente de lidar com toda a violência que eles sofreram, de forma física, de forma emocional. Todos passam por um processo difícil de reintegração à sociedade no seu retorno a casa. E o Michael, que é o personagem do Robert De Niro, ele tem a difícil missão de reunir os amigos novamente para voltarem pro Vietnã. Imagina a situação, você convencer os caras para voltar para uma guerra aonde vocês estão perdendo, entendeu? Não é nem voltar para uma guerra que ainda tá ganhando, uma guerra que você já perdeu, que você vai lá, você escapou muito com vida, com sorte, você vai ter que voltar para lá. E ele quer reunir todo mundo de volta para trazer de volta para casa o Nick, que é um amigo dele interpretado pelo Christopher Walken. E o que me chamou muito a atenção nesse filme foi a temática da guerra, dos atores. Cara, o Christopher Walken nesse filme, ele tá insano, assim, literalmente insano. Ele tá sempre maluco, mas ele nunca teve tão maluco e tão consciente dentro de uma realidade tão cruel com ele, assim, que ele propõe uma atuação muito incrível para esse personagem. E o diretor extrai muito dele. Extrai muito dos 2 atores, mas é muito bom ver quando um diretor trabalha assim, tem uma ideia para um ator e trabalha muito bem ele, sabe? E toda essa questão da roleta russa aqui, cara, as cenas de roleta russa são muito boas, porque você imagina que já por si só a roleta russa já é uma coisa bizarra, mas assim, toda a tensão que é construída, o suspense em volta daquilo, da violência iminente. E você pensa, pô, uma roleta russa ali, uma brincadeira de roleta russa no meio de uma guerra, onde, de certa forma, ir pra guerra já é brincar de roleta russa, entendeu? Então eles fazem esse paralelo durante o filme. E os temas que esse filme aborda são muito interessantes. Ele tem uma vibe ali, não parecida, mas é a mesma ideia do que Guerra ao Terror, da Catherine Bigelow propôs ali em 2009, com aquele filme no Iraque, onde os personagens eles não conseguiam voltar depois da guerra a se reintegrar na sociedade. Mas ele também fala especificamente do Vietnã e como os veteranos de guerra foram tratados na época, como parecia que eles tinham muito mais valor, só tinham valor enquanto estavam na guerra, e isso é cruel com eles, não existia vida após aquilo. E como eles foram usados, são todas pessoas normais que foram tirados das suas vidas normais para lutar por uma guerra que eles nem se identificavam, não sabiam direito o que estava acontecendo entre eles. Então é muito legal como eles te colocam num ambiente de, olha, pessoas estão seguindo a sua vida comum até que o momento chega a guerra, eles são tiradas, são levadas para a guerra de forma devastadora, e isso vai ter consequências eternas na vida dessas pessoas. Quando eu digo consequências eternas é porque a realidade familiar nunca mais vai ser a mesma, as relações familiares, as relações amorosas, muitas vezes as pessoas elas perdem tudo, realmente tudo que elas têm e tudo que elas tinham depois da guerra. E o filme, ele fala um pouco disso de uma forma muito interessante. Se você não conhece o trabalho do Michael Cimino, eu deixo aqui a recomendação. É um diretor muito maneiro que passou aqui, fez diversos filmes, fez o Portal do Paraíso, que foi um filme que faliu um estúdio. Ele fez de tudo, foi muito relevante, até hoje é citado como um dos grandes da história. E esse é um dos filmes mais relevantes da carreira dele, um dos mais citados, muitas vezes citados como o melhor. É especial porque tem o Robert De Niro e o Christopher Walken em 2 atuações que foram lendárias assim para a carreira dele. O De Niro tem diversas, estava em grande estilo, o Christopher Walken também, mas esse filme é especial na junção dessas 2 forças da natureza, assim, eles estão brilhantes nesse filme. E atenção, não confunda com um filme chamado O Franco Atirador, que teve essa tradução aqui no Brasil, mas o filme é outro filme, não é um remake, é estrelado pelo Champagne, enfim, não faça essa confusão, porque enquanto eu pesquisava sobre essa notícia, eu vi alguns portais fazendo essa confusão e isso não tá certo. São 2 filmes completamente diferentes, um é um clássico, o outro é um filme que saiu por aí, entendeu? Bom, voltando à minha pergunta inicial, que tipo de filme um ganhador de 7 Champions League assistiria?
esse tipo de filme aqui, um clássico absoluto, um filme de grandes atuações, de um diretor lendário. É esse tipo de filme que um cara desse nível assiste, entendeu? É por isso que você também tem que assistir. Se a pessoa não tá convencida ainda a assistir, eu vou perguntar pra ela: quantas Champions League você ganhou, irmão? Com certeza não foi 7, não foi mais que 7, porque só o Ancelotti tem, tá ligado? E se você já conhece esse filme, comenta aqui embaixo também, vai ser muito importante o seu comentário. E tamo junto, até a próxima.